Você acordou esta manhã e a primeira coisa que sentiu foi o gosto amargo da desesperança. Antes mesmo de o sol tocar seu rosto, o peso de uma realidade imutável já se acomodava sobre seu peito. Ao abrir os olhos, você não viu um novo dia, mas um cemitério de sonhos, um campo vasto onde jazem os restos de projetos fracassados, de relacionamentos partidos, de uma saúde que se foi. Você olha para suas finanças, sua família, sua carreira, e o que ecoa em sua alma é o silêncio da morte, a quietude de tudo aquilo que um dia teve vida e hoje não passa de uma lembrança dolorosa. Esse cenário de perda não é apenas algo que você vê, é algo que você respira, que você sente em cada fibra do seu ser. Mas ouça com atenção, com toda a força que ainda resta em você. A ordem de Deus para você hoje não é para chorar sobre os ossos, mas para profetizar sobre eles. Eu sei o que é caminhar por esse vale. É um lugar onde o ar é rarefeito e a esperança se esvai a cada passo. É olhar para o telefone esperando uma ligação que nunca chega, atualizar a caixa de e-mails em busca de uma resposta que parece ter se perdido no vazio. É sentir a distância fria de quem um dia esteve perto, ou encarar um laudo médico cujas palavras parecem selar um destino de dor. Esse vale de ossos secos tem muitos nomes, mas a sensação é sempre a mesma, a de estar preso, impotente, cercado por uma vastidão de finais. É a sensação de que a história acabou, de que o veredito foi dado e não há mais espaço para apelação. Você se sente como um espectador da sua própria ruína, um prisioneiro de circunstâncias que parecem maiores do que a sua fé, maiores do que o seu Deus. A solidão nesse lugar é profunda, pois parece que ninguém mais consegue ver a dimensão da sua perda. Essa aridez exterior, essa paisagem de desolação tem um poder terrível, o de se infiltrar em nossa alma. Aos poucos, a crise que era externa se torna um deserto interno. A fé, que um dia foi um rio caudaloso, hoje parece um leito seco e rachado. Suas orações, que antes subiam aos céus com fervor, agora parecem palavras ocas que não passam do teto, ricocheteando de volta com o som da dúvida. Você começa a acreditar que talvez este seja o seu novo normal. Talvez a alegria fosse um capítulo passageiro, e agora reste apenas a resignação. A estagnação se disfarça de paz, e você se acostuma com o silêncio de Deus, interpretando-o como ausência ou desaprovação. A tempestade em sua alma se acalma, não porque a paz chegou, mas porque a esperança se cansou de lutar e adormeceu, exausta, sobre as pedras frias da realidade aparente. Mas e se o amanhecer de hoje não fosse apenas mais um ciclo de luz e sombra? E se o sol que desponta no horizonte trouxesse consigo não apenas a claridade para ver o seu vale, mas a autoridade para transformá-lo? E se eu lhe dissesse que o sentimento de irreversibilidade que o aprisiona é a maior mentira que o inimigo sussurrou em sua alma enquanto você dormia? A verdade é que o seu vale de ossos secos não é o seu destino final. Ele é um lugar de passagem, uma plataforma para o maior milagre que você está prestes a testemunhar. O que você interpreta como o fim da linha é, na verdade, o ponto de partida para uma intervenção divina sem precedentes. Deus permitiu que você chegasse a este exato ponto de impotência total, para que nenhuma força humana pudesse levar o crédito pelo que Ele está prestes a fazer em sua vida. O seu ponto final é o ponto de partida de Deus. Entenda isto: a resposta de Deus para a sua situação não é uma palavra de consolo passivo, não é um abraço de compaixão para que você se sinta melhor em meio à sua dor. A resposta dele para hoje é uma convocação, uma ordem de comando espiritual. Ele está depositando em seus lábios a mesma autoridade criativa que usou quando disse: haja luz. E a luz surgiu do nada. O céu não está lhe pedindo para entender, para analisar ou para esperar passivamente. O céu está lhe ordenando a falar, a profetizar, a usar a sua boca como um canal para liberar o poder ressuscitador do Espírito Santo
sobre cada área morta da sua existência. Você não foi chamado para descrever a sua realidade de morte, mas para decretar uma nova realidade de vida, em nome de Jesus. A ferramenta para a sua virada não é a força, nem o dinheiro, nem a influência. É a palavra que sairá da sua boca. Portanto, este momento não é um acaso. Você não clicou neste vídeo por curiosidade. O seu coração ferido foi atraído aqui por um convite divino. Este é um ambiente de milagres, um campo de treinamento para profetas. O que estamos prestes a fazer juntos não é apenas uma oração. É um ato de guerra espiritual. É tomar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e usá-la para cortar as amarras da morte e da resignação. Você está aqui para receber não apenas um alívio temporário, mas uma unção de autoridade que mudará a forma como você enfrenta suas manhãs. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir que a chave que abre o túmulo dos seus sonhos não está nas mãos do destino, mas em sua própria boca. O sopro de Deus está esperando pelo som da sua voz para transformar o seu cemitério pessoal em um exército de vida. Para que você compreenda a autoridade que está sendo depositada em suas mãos nesta manhã, precisamos ir juntos ao lugar onde esta revelação nasceu. Imagine-se ao lado do profeta Ezequiel. O Espírito de Deus o arrebata e o coloca no centro de um vale. Mas não é um vale verdejante, é um cemitério a céu aberto, coberto por uma quantidade incontável de ossos humanos. O texto diz que estavam sequíssimos. Sinta a atmosfera deste lugar, o silêncio pesado da morte, o cheiro de poeira e de fim, o sol escaldante branqueando o que um dia foi vida. Não há um sopro de esperança, não há um vestígio de possibilidade. É a representação visual e visceral da palavra impossível. É o fim absoluto. É a imagem perfeita de como você se sente ao olhar para certas áreas da sua vida. Um lugar onde toda a lógica humana diz que nada mais pode ser feito, que a história chegou ao seu ponto final. É neste cenário de desolação total que Deus faz a Ezequiel uma pergunta que desafia toda a razão. Filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? Pense na profundidade deste questionamento. Não é uma pergunta sobre teologia abstrata, é um confronto direto com a realidade visível. Deus está perguntando ao homem se ele acredita que o poder divino pode anular a evidência esmagadora da morte. A resposta de Ezequiel é uma das mais sábias de toda a Escritura. Senhor Deus, Tu o sabes. Ele não se apoia em seu otimismo, nem se afoga em seu pessimismo. Ele transfere a responsabilidade da resposta para o único que detém o poder sobre a vida e a morte. Ele admite sua limitação humana e se ancora na soberania de Deus. Essa é a primeira postura que você precisa adotar hoje. Reconhecer que, embora a situação pareça impossível para você, ela repousa inteiramente sob o conhecimento e o poder do seu Criador. E então acontece o inesperado. Deus não responde à pergunta de Ezequiel com uma demonstração de poder. Ele não envia raios dos céus nem anjos para reconstruir os esqueletos. Em vez disso, ele olha para o profeta, um homem frágil em meio ao caos, e lhe entrega uma ordem, uma missão que parece ilógica, até mesmo ridícula. Ele não diz: observe o que vou fazer. Ele diz: profetiza. O Criador do universo, aquele cuja palavra formou as galáxias, decide que o gatilho para este milagre de ressurreição será a voz de um ser humano. Ele escolhe uma boca humana como o canal para liberar seu poder criativo. Isso muda tudo. Isso nos ensina que muitas vezes Deus não está esperando que as condições melhorem para agir. Ele está esperando que seus filhos e filhas se levantem em obediência e usem suas vozes para declarar sua vontade na terra. É por isso que a palavra de hoje para você está selada nesta ordem divina, encontrada em Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 e 5. Ouça com o espírito, não apenas com os ouvidos. A Bíblia diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Pare e medite na primeira parte desta instrução. O comando é para falar diretamente aquilo que está morto. Nós temos o hábito de falar sobre os nossos problemas. Nós os descrevemos para amigos, para pastores, para Deus em nossas orações. Mas a ordem aqui é diferente. É para confrontar o problema. É para se dirigir à doença, à dívida, à crise no casamento e falar com ela. É uma mudança de postura. De vítima que descreve sua dor para um agente de Deus que comanda a mudança. É olhar para os ossos secos e notificá-los de que eles estão sob uma nova jurisdição. A jurisdição da palavra do Deus vivo. A segunda parte da ordem revela a fonte do poder. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Note bem, Ezequiel não estava falando suas próprias ideias, seus desejos ou seu pensamento positivo. Ele era um porta-voz, um embaixador. As palavras que saíam de sua boca se originavam no trono de Deus. É por isso que profetizar não é uma fórmula mágica, nem um exercício de autossugestão. É um ato de alinhamento e submissão. É esvaziar-se de suas próprias opiniões sobre a situação e encher a boca com o que Deus já disse em sua palavra. A autoridade não está no volume da sua voz, mas na palavra que você proclama. Quando você diz: assim diz o Senhor, você está mobilizando todo o poder do céu para cumprir aquela promessa. Você deixa de ser a fonte e se torna o canal, o mensageiro do rei. Pense nas suas palavras de fé como um decreto real. Quando um rei assina um decreto, seus oficiais não debatem se é possível cumpri-lo. Eles simplesmente o executam porque ele carrega a autoridade do trono. Da mesma forma, quando você toma uma promessa da Bíblia e a declara sobre sua vida, você não está apenas expressando um desejo, você está publicando um decreto celestial. Você está dizendo ao inferno, às circunstâncias e à sua própria alma: a decisão final sobre este assunto já foi tomada nos céus, e eu estou aqui apenas para anunciá-la e garantir que ela se cumpra. Você está servindo uma ordem de despejo à tristeza, à escassez e à enfermidade. E essa ordem está assinada com o sangue de Jesus, carimbada com a autoridade do Rei dos Reis. A sua boca se torna a embaixada do céu na terra, o lugar onde as leis eternas são proclamadas sobre as situações temporais. No Novo Testamento, essa autoridade que Ezequiel exerceu é amplificada de maneira extraordinária através de um nome: Jesus. Quando profetizamos, não o fazemos apenas dizendo assim diz o Senhor, mas declarando em nome de Jesus. Este nome é a chave mestra que nos dá acesso a todo o poder e autoridade do Pai. É o nome diante do qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobra. Invocar o nome de Jesus é como apresentar uma procuração divina, que nos autoriza a agir em seu lugar com o seu respaldo. Portanto, quando você se posiciona para profetizar sobre o seu vale, você não o faz em sua própria força ou santidade. Você o faz como um representante legal do reino, coberto pela justiça de Cristo e investido com a autoridade que ele conquistou na cruz e na ressurreição. O nome de Jesus transforma sua declaração de uma simples frase em um evento de poder espiritual. É crucial que você entenda a diferença abissal entre profetizar e praticar o pensamento positivo. O pensamento positivo é um esforço da mente humana para tentar mudar uma realidade. Ele se baseia na força de vontade e na autoconvicção. A profecia, por outro lado, é um ato do espírito humano em parceria com o Espírito de Deus para impor uma realidade celestial sobre a realidade terrena. O pensamento positivo diz: eu acho que posso, eu vou conseguir. A profecia declara: Deus já disse e por isso está feito. O pensamento positivo tenta negar a existência dos ossos secos. A profecia olha diretamente para os ossos secos e os comanda a se submeterem a uma verdade superior. Não estamos ignorando os fatos. Estamos submetendo os fatos à autoridade da verdade de Deus. É um ato de guerra, não um exercício de psicologia. E qual é a arma que essa guerra libera? O versículo diz:
farei entrar em vós o Espírito. A palavra hebraica para Espírito aqui é ruach, que também significa sopro ou vento. Este é o mesmo ruach de Deus que pairava sobre as águas no início da criação em Gênesis. É o mesmo sopro de vida que Deus infundiu em Adão, transformando o barro em um ser vivente. Quando você profetiza a palavra de Deus, você está, na verdade, abrindo uma fenda no mundo natural para que este sopro criador e ressuscitador do Espírito Santo invada a sua situação. Suas palavras são uma comportada que se abre, e o ruach de Deus entra como um vento impetuoso, trazendo ordem onde há caos, vida onde há morte e esperança onde há desespero. Você não está apenas dizendo palavras, você está liberando o fôlego do Deus Todo-Poderoso sobre a sua realidade. Agora, olhe com os olhos do Espírito para a sua vida. Identifique a paisagem de ossos secos que lhe rouba o sono. Talvez seja o seu casamento em ruínas, onde a comunicação e o afeto se tornaram ossos secos, branqueados pelo sol da indiferença e do ressentimento. Talvez seja sua conta bancária vazia, um vale de faturas não pagas e de oportunidades perdidas, onde cada extrato é um lembrete da morte financeira. Talvez seja um corpo enfermo, onde um diagnóstico médico ergueu um monumento à desesperança e cada sintoma é um osso que clama que não há mais vida ali. Chame essa situação pelo nome. Encare-a. Este é o seu vale. E por muito tempo você o tem visitado como um enlutado, caminhando entre os túmulos de seus sonhos. Mas hoje, Deus está mudando a sua perspectiva. Ele não o vê como um visitante do cemitério, mas como o profeta da ressurreição. A mentira mais paralisante que o inimigo lhe contou é que você é impotente, que sua única função é observar e lamentar. Ele o convenceu de que você é apenas um repórter da sua própria tragédia, narrando os fatos desoladores dia após dia. Mas o Pai Celestial lhe entrega um novo papel nesta manhã. Ele rasga o seu crachá de vítima e lhe entrega o manto de profeta. Sua função mudou. Seu propósito para hoje não é descrever a secura dos ossos, mas decretar o fim da sequidão. Deus está lhe comissionando a ser um coparticipante em seu milagre. Ele tem o poder, mas ele decidiu liberá-lo através da sua voz. Ele tem o sopro da vida, mas ele está esperando que você abra a boca para que ele possa soprar através de você. Você não é um espectador passivo. Você é o agente humano divinamente autorizado para iniciar a reviravolta. Imagine que cada promessa na palavra de Deus é uma semente poderosa, contendo em si o DNA de um milagre. Sementes de cura, de provisão, de restauração, de paz. O seu vale de ossos secos é a terra, aparentemente estéril e sem vida. Por si só, a semente não pode fazer nada se não for plantada, e a terra não pode produzir nada sem a semente. A sua boca, neste ato de profetizar, é a ferramenta que planta a semente da promessa divina diretamente no solo da sua dificuldade. Cada vez que você declara: pelas suas pisaduras eu fui sarado, você está plantando a semente da cura. Cada vez que você declara: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, você está plantando a semente da provisão. O seu papel é plantar a palavra. O papel de Deus é enviar o Espírito como chuva para fazê-la germinar e crescer. Lembre-se, o poder que moveu o vale não residia na habilidade retórica de Ezequiel. Ele não fez um discurso eloquente, nem gritou com todas as suas forças. O poder foi liberado por um ato simples e profundo de obediência. Ele simplesmente fez o que Deus mandou, por mais estranho que parecesse. Ele ousou falar com o que estava morto. E você talvez se sinta tolo ao falar em voz alta para o seu extrato bancário, para um documento judicial ou para um quarto vazio onde antes havia amor. Sua mente lógica pode gritar que isso é inútil, mas a obediência radical a uma instrução divina é a chave que destrava o poder sobrenatural. A fé não é sentir, é obedecer apesar do que você sente. Hoje, Deus não está pedindo seu brilhantismo ou sua força. Ele está pedindo sua obediência. Ele está pedindo sua voz.
Quando Ezequiel obedeceu e profetizou, a Bíblia diz que houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Não espere que o seu milagre aconteça de forma silenciosa e organizada. Quando você começar a profetizar, prepare-se para o ruído. O ruído é o som da mudança. É o barulho de estruturas antigas de derrota sendo demolidas. É o som de demônios que habitavam naquela área de morte fugindo em pânico. É o rebuliço das circunstâncias se realinhando sob a ordem de Deus. Muitas vezes, antes da calmaria da vitória, vem o caos da transição. Não se assuste com o barulho. Não se desespere se as coisas parecerem piorar antes de melhorar. O ruído é a prova de que sua palavra está sendo ouvida no reino do Espírito e que a obra de reconstrução já começou. O processo de restauração que Ezequiel testemunhou foi progressivo. Primeiro, os ossos se juntaram. Depois, os nervos e a carne cresceram sobre eles. Por fim, a pele os cobriu. O milagre não foi um piscar de olhos instantâneo, mas uma sequência de atos criativos. Da mesma forma, sua vitória pode vir em etapas. No momento em que você liberar a palavra profética, o processo invisível de reconstrução começa. Talvez o primeiro sinal seja uma pequena mudança em seu coração, uma centelha de esperança reacendendo. Depois, uma porta inesperada se abre. Um telefonema que muda tudo, uma melhora sutil na sua saúde. Não despreze os pequenos começos. Cada passo, por menor que seja, é evidência de que a palavra que você liberou está em pleno andamento. Continue profetizando, pois a cada declaração você está adicionando mais carne e pele ao seu milagre em construção. No entanto, a visão não termina com corpos perfeitamente formados e inertes no chão. Havia uma etapa final e crucial. Eles eram um exército de cadáveres. Estavam completos na forma, mas vazios de vida. Deus, então, dá a Ezequiel uma segunda ordem. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Isso nos ensina que a nossa meta não é apenas uma mudança de circunstâncias externas, é a infusão da vida de Deus em nossa situação. Não queremos apenas um casamento restaurado, queremos um casamento cheio do Espírito. Não queremos apenas um negócio solvente, queremos um negócio que seja um canal do sopro de Deus. Nossa profecia deve ter um alvo duplo: reconstruir a estrutura e clamar pelo sopro que a vivifica. Agora, a pergunta inevitável que o céu lhe faz nesta manhã é: o que você tem falado sobre o seu vale? Suas palavras têm estado em aliança com o relatório da morte ou com o decreto da vida? Você tem usado sua boca para reforçar as paredes da sua prisão, descrevendo repetidamente o quão seca está a situação, o quão impossível é a solução? Cada vez que você diz, isso nunca vai mudar, eu nunca vou sair disso, está tudo acabado, você está, na verdade, profetizando a favor do inimigo. Você está usando sua autoridade divina para manter a morte no lugar. Mas hoje é o dia de romper essa aliança com a desesperança. É o dia de um divórcio radical das palavras de derrota. É o momento de se arrepender da sua incredulidade falada e alinhar a sua boca com a boca de Deus, para falar somente aquilo que Ele fala. A autoridade foi-lhe concedida não por mérito, mas pela graça, através do sacrifício de Jesus. A palavra, a matéria-prima do milagre, foi-lhe entregue nas páginas da Bíblia. O sopro do Espírito Santo, o agente da ressurreição, está presente e pronto para agir. Todas as peças estão no lugar. O céu inteiro está em suspensão, aguardando um som vindo da terra. O som da sua voz, o som da sua fé, se transformando em fonemas, em declaração, em profecia. Não se trata mais do que Deus pode fazer, mas do que você fará com a autoridade que Ele lhe deu. Portanto, prepare o seu coração. Reúna a fé que você tem, mesmo que pareça do tamanho de um grão de mostarda. O momento da teoria acabou.
Agora é o momento de abrir a sua boca e, como profeta do Deus Altíssimo, se posicionar na brecha e comandar a vida a retornar ao seu vale de ossos secos. Agora, o tempo de apenas ouvir terminou. Chegou a hora de participar. Este é o momento em que a revelação se transforma em revolução na sua vida. Por isso, peço que, se possível, você encontre um lugar de quietude, um lugar onde possa se isolar do barulho do mundo por alguns instantes para se conectar com o som do céu. Feche a porta, silencie as notificações, respire fundo. Este não é um ritual religioso, é um encontro marcado com o seu Criador, uma audiência com o Rei do Universo que se inclina para ouvir o som da sua voz. Esqueça as distrações, esqueça as dúvidas que tentam gritar mais alto. Concentre todo o seu ser neste momento sagrado, pois o ambiente espiritual ao seu redor está prestes a ser alterado fundamentalmente pela autoridade que você irá exercer em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, eu o convido a fazer algo que talvez você tenha evitado. Traga à sua mente, de forma clara e sem medo, a imagem do seu vale de ossos secos. Não desvie o olhar. Encare a situação de frente. Veja as ruínas do seu negócio. Sinta a frieza no seu relacionamento. Enxergue o resultado daquele exame médico. Visualize o saldo negativo da sua conta. Permita-se ver a cena como ela é, na dimensão natural. Não para se afundar na dor, mas para saber exatamente sobre o que você irá profetizar. Identifique cada osso, dê nome a cada perda, a cada fracasso. Faça um mapa mental da sua desolação. Agora, peça ao Espírito Santo que mude a sua perspectiva, para que você veja este mesmo vale não mais com os olhos da vítima, mas com os olhos do profeta que sabe que este cenário é apenas o palco para a glória de Deus se manifestar. Agora que você está diante do seu vale, mude a sua postura interior. Você não está aqui para implorar a Deus que faça algo, como se ele estivesse distante ou relutante. Você está aqui para se posicionar como um filho amado, um herdeiro do Rei, e para executar a vontade dele que já foi estabelecida nos céus. A oração que faremos não será um lamento, será um decreto. Não será um pedido, será uma ordem baseada na palavra. Portanto, respire a autoridade do Espírito Santo. Sinta o manto profético sendo colocado sobre seus ombros. A partir deste momento, cada palavra que sair da sua boca será carregada de poder criativo. Então, com o coração rendido e a fé ativada, comece a declarar comigo. Não repita apenas palavras, libere o poder que há nelas. Fale com convicção, não como uma vítima, mas como um profeta do Deus Altíssimo. Pai Celestial, eu entro em Tua presença neste momento, não com base nos meus méritos, mas pelo acesso que me foi comprado pelo sangue precioso do Teu Filho, Jesus Cristo. Eu me apresento diante do Teu trono de graça, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a própria morte. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não existem, aquele cujo poder não conhece limites. O universo te obedece. Os anjos se curvam diante de ti e os demônios tremem na tua presença. É a ti, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que eu dirijo o meu clamor e a minha declaração de fé nesta manhã. Eu me ancoro na tua grandeza, pois sei que o poder para mudar a minha história não vem de mim, mas emana inteiramente de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco humildemente na brecha pela minha própria vida e pela minha casa. Com sinceridade de coração, eu apresento diante de ti o meu vale, este vale que tem um nome. É a minha saúde, são as minhas finanças, é o meu casamento, é a vida do meu filho, é a minha paz interior. Tu conheces cada detalhe desta situação que aos meus olhos parece irreversível. Tu vês os ossos secos da minha esperança, espalhados pelo chão da minha alma. Eu confesso que por muito tempo olhei para este cenário e senti apenas desespero.
Eu aceitei a morte como uma realidade final e me resignei a viver em meio a esta ruína. Eu reconheço a minha dor diante de ti, mas hoje eu me recuso a aceitar que este vale seja o meu destino final. Pai, com o coração quebrantado, eu te peço perdão. Perdoa-me por cada palavra de dúvida, de medo e de morte que eu proferi sobre esta situação. Perdoa-me por ter alinhado a minha boca com o relatório do inimigo e não com a tua promessa. Perdoa-me pelas murmurações, pelas reclamações e por ter declarado repetidamente que não havia mais jeito. Eu me arrependo por ter usado a autoridade que tu me deste para profetizar a minha própria derrota. Lava os meus lábios, Senhor, com o sangue de Jesus. Purifica a minha boca de toda a incredulidade. E a partir deste momento, eu faço uma aliança de usar a minha voz, não mais para descrever o problema, mas para decretar a solução que vem de ti. Eu cancelo, em nome de Jesus, o poder de cada palavra negativa que eu mesmo liberei no passado sobre esta área da minha vida. E agora eu me levanto em autoridade espiritual e, em nome de Jesus, eu renuncio a todo espírito de incredulidade que tem acampado sobre a minha mente. Eu renuncio ao espírito de vitimismo que me fez sentir pena de mim mesmo e me paralisou na dor. Eu renuncio ao espírito de resignação e de conformismo que tentou me convencer a aceitar menos do que a vida abundante que Cristo conquistou para mim. Eu quebro todo pacto, consciente ou inconsciente, que eu fiz com a desesperança. Eu me recuso a ser um prisioneiro das circunstâncias. Eu declaro que o medo não tem mais domínio sobre mim, pois tu não me deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todo o poder das trevas que se aproveitou da minha dor e da minha incredulidade, eu ordeno que se retire agora. Senhor, eu submeto todo o meu ser a ti. Eu submeto a minha mente para que ela pense os teus pensamentos. Eu submeto as minhas emoções para que elas se estabilizem na rocha da tua fidelidade e não nas areias movediças das circunstâncias. Eu submeto a minha vontade, escolhendo crer na tua palavra, acima de tudo o que os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem. Declaro que a tua palavra é a verdade final sobre a minha vida. Laudos médicos não são a verdade final. Extratos bancários não são a verdade final. Opiniões humanas não são a verdade final. A tua palavra é a verdade. E hoje eu escolho construir a minha vida sobre esta fundação inabalável. O que tu dizes sobre mim e sobre a minha situação é o que prevalecerá. Para esta batalha, eu me visto com toda a armadura de Deus. Eu coloco o capacete da salvação para proteger a minha mente das setas de dúvida do inimigo e manter meus pensamentos cativos a Cristo. Eu visto a couraça da justiça, declarando que a minha identidade está em Jesus e não nos meus erros ou fracassos. Eu calço as sandálias do Evangelho da Paz para permanecer firme e inabalável na minha posição de autoridade. Eu levanto o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno, todas as suas acusações, mentiras e intimidações. E neste momento, eu tomo em minhas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz, a ferramenta com a qual eu irei demolir as fortalezas da morte em minha vida. Com esta armadura, eu declaro quem eu sou em ti. Eu não sou um órfão abandonado em um vale de desespero. Eu sou filho amado, eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Fui escolhido, redimido e selado pelo Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em mim. Portanto, eu não sou um espectador da morte, eu sou um portador da vida. Hoje eu assumo o meu lugar como um profeta do Senhor, chamado e comissionado para ser um agente de transformação, para trazer o reino dos céus à terra. Eu recuso a identidade de derrotado e abraço a minha verdadeira identidade em Cristo. Mais do que vencedor, cabeça e não cauda, aquele que empresta e não toma emprestado. Esta é a minha posição, e é a partir dela que eu irei falar agora. E antes de me dirigir ao meu vale,
Eu me dirijo a toda e qualquer força espiritual das trevas que tem operado nesta área da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, por cujo sangue fui comprado, eu lhes notifico que a sua autoridade sobre mim e sobre as minhas circunstâncias foi legalmente revogada na cruz do Calvário. O seu tempo de oprimir, de roubar e de destruir chegou ao fim. A sua licença para operar neste território foi cancelada. Portanto, eu ordeno que todo espírito de miséria, de enfermidade, de divisão e de depressão solte a minha vida, a minha casa e o meu futuro agora. Saiam em nome de Jesus. Este território pertence ao Senhor e eu o reclamo para o reino de Deus. E agora, com a minha fé firmada, minha identidade estabelecida e o campo espiritual limpo, eu me volto para o meu vale, com os meus olhos espirituais fixos, não mais nos ossos secos e espalhados, mas no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que se deleita em fazer o impossível. Eu encho os meus pulmões com o fôlego do Espírito Santo e com a autoridade que me foi delegada em Cristo Jesus, eu abro a minha boca, não para pedir, mas para profetizar. Eu me alinho com o profeta Ezequiel e com a nuvem de testemunhas que ousaram acreditar em Deus contra toda a esperança. Chegou a hora, chegou o momento da virada. A minha voz agora se torna o instrumento do poder de Deus. Ossos secos da minha vida financeira, da minha carreira e do meu sustento, ouçam a palavra do Senhor. Eu me dirijo a vocês, dívidas, faturas, desemprego e escassez. Eu profetizo sobre vocês agora. O seu domínio sobre a minha casa termina hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que vocês não são a minha porção. Eu chamo a provisão sobrenatural dos 4 cantos da terra. Eu chamo o favor de Deus sobre a minha vida, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Eu declaro que o devorador é repreendido e que as janelas dos céus se abrem sobre mim. Onde havia falta, eu profetizo abundância. Onde havia dívida, eu profetizo quitação. Onde havia estagnação, eu profetizo promoção e crescimento em nome de Jesus. Ossos secos alojados em meu corpo, ouçam a palavra do Senhor. Eu falo diretamente com esta enfermidade, com este diagnóstico, com esta dor, com esta fraqueza. Em nome de Jesus, eu lhes dou uma ordem. Ouçam a palavra do Deus que me criou. Eu profetizo o sopro da vida sobre cada célula, tecido e órgão do meu corpo. Eu declaro que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Portanto, células doentes morram agora. Sistemas do meu corpo, alinhem-se com a perfeita saúde divina. Dor, cesse. Fraqueza, dê lugar à força do Senhor. Eu libero o poder regenerador e curador do Espírito Santo sobre mim. Eu não aceito a doença como minha identidade. Eu sou o templo do Espírito Santo e eu declaro cura, saúde, vitalidade e longevidade sobre a minha vida. Ossos secos na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com meus filhos e minha família, ouçam a palavra do Senhor. Eu profetizo sobre as muralhas de silêncio, sobre as feridas da amargura, sobre as correntes do ressentimento e sobre a frieza da indiferença. Em nome de Jesus, eu declaro que vocês vêm abaixo agora. Eu chamo de volta a vida para os meus relacionamentos. Eu libero o sopro do perdão, da reconciliação e da ternura. Onde havia divisão, eu profetizo unidade. Onde havia contenda, eu profetizo paz. Onde a comunicação morreu, eu profetizo diálogo e entendimento. O Espírito de Deus está soprando sobre a minha casa, transformando-a de um lugar de ruínas em um lar de amor, honra e da presença de Deus. Ossos secos da minha alma e do meu espírito, ouçam a palavra do Senhor. Eu falo com a depressão, com a ansiedade, com o pânico, com o desânimo e com a estagnação espiritual. Vocês não são meus senhores. Em nome de Jesus, eu ordeno que vocês se retirem da minha mente e das minhas emoções. Eu profetizo sobre a minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu chamo a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu chamo a paz de Deus, que excede todo o entendimento, para guardar meu coração e minha mente. Meu espírito, que um dia esteve adormecido,
Desperta agora, receba o sopro do avivamento. Eu declaro que o meu deserto florescerá e que rios de água viva fluirão do meu interior. Onde havia morte, eu declaro vida espiritual abundante. Portanto, a todo e qualquer vale de ossos secos na minha vida, conhecido ou desconhecido, eu proclamo em uníssono a ordem do Deus Todo-Poderoso. Ouçam a palavra do Senhor, não a minha palavra, mas a palavra daquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Assim diz o Senhor Deus a vocês, ossos secos da minha história: eis que farei entrar em vós o Espírito, o sopro, o ruach, e vivereis. Eu selo esta declaração. Eu a estabeleço no reino do Espírito como um decreto irrevogável. A palavra foi liberada. A ordem foi dada. A sentença de morte foi anulada e a sentença de vida foi proclamada sobre cada uma dessas áreas, para a glória de Deus Pai. E agora, como fez o profeta, eu me volto para a fonte de toda a vida. Espírito Santo, sopro do Deus vivo, eu profetizo a ti. Não sou eu quem pode dar vida, mas tu. Eu preparei o caminho, eu obedeci a ordem, eu limpei o terreno. Agora eu clamo a ti. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem do norte, do sul, do leste e do oeste. Assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra sobre as minhas finanças para que elas floresçam. Assopra sobre o meu corpo para que ele seja curado. Assopra sobre a minha casa para que ela seja restaurada. Assopra sobre a minha alma para que ela exulte em ti. Enche este lugar, enche esta vida com o teu poder ressuscitador. Sopra, Espírito Santo, com a minha fé ancorada na tua fidelidade, eu chamo à existência aquilo que não existe. Eu chamo a vida onde havia morte. Eu chamo a completa restauração onde havia ruína. Eu chamo a provisão abundante onde havia miséria. Eu chamo o milagre da reversão onde a situação parecia irreversível. Eu não estou tentando, eu não estou esperando para ver. Eu estou declarando, eu estou estabelecendo, eu estou profetizando que o poder de Deus está agindo agora mesmo. O barulho da reconstrução já começou no reino do Espírito. Os ossos estão se juntando, a carne e os nervos estão se formando, o impossível está se tornando a minha realidade, pelo poder que opera em mim, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E para selar este ato profético, eu declaro em voz alta que a tua palavra, ó Deus, a palavra que eu acabei de liberar em obediência a ti, não volte vazia, que ela se cumpra sobre mim e sobre a minha casa. Hoje, eu não a questiono mais, eu não a analiso com a minha mente limitada. Eu simplesmente a recebo no meu espírito com fé e com gratidão. Eu recebo o milagre da ressurreição. Eu recebo a vida nova. A obra está consumada na cruz. E hoje, ela se manifesta na minha vida. Está feito. Em nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Sinta a presença dele. Sinta a paz que confirma esta verdade em seu coração. A guerra nos céus foi vencida. Respire fundo mais uma vez. Sinta a atmosfera ao seu redor. A tempestade de angústia deu lugar a uma calmaria sagrada. O peso que estava sobre os seus ombros foi substituído por uma leveza que não vem deste mundo. Esta é a paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento e que atua como um selo sobre a obra que acabamos de realizar no Espírito. Ela é a garantia, o recibo celestial de que a sua declaração foi ouvida e o seu milagre foi posto em movimento. Portanto, eu libero sobre você, neste exato momento, uma bênção de paz. Que essa paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus ao longo de todo este dia. Que ela seja uma fortaleza ao seu redor, repelindo toda seta de dúvida, medo e ansiedade que tentar se aproximar de você. Que você caminhe, a partir de agora, não mais na sombra do vale, mas na serenidade da presença vitoriosa de Deus. O que aconteceu aqui nestes últimos minutos não foi apenas um exercício emocional. As palavras que você falou não se dissiparam no ar.
Elas foram liberadas como agentes de poder no reino espiritual. Elas são sementes vivas que já começaram a germinar no solo do seu futuro. São decretos legais que foram carimbados e registrados nos tribunais do céu. Você não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você entrou aqui como um morador do vale, talvez sentindo-se como um dos ossos secos. Mas você sai daqui como um profeta do Altíssimo, carregando em seu espírito a autoridade da ressurreição e em seu coração a certeza de um milagre em andamento. A mudança já começou. Ela pode ainda não ser visível aos olhos naturais, mas no mundo do espírito, uma reviravolta monumental já foi decretada e está a caminho da sua realidade física. Sendo assim, a sua missão para hoje é clara. Caminhe neste dia, não mais olhando para o vale, mas para o Deus que ressuscita os mortos. O inimigo tentará atrair a sua atenção de volta para os ossos secos. Ele irá sussurrar que nada mudou, que tudo continua igual. Quando isso acontecer, você não precisa discutir. Apenas se lembre da declaração que você fez nesta manhã. Ancore sua alma na autoridade da palavra que você liberou. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Alimente o seu espírito com gratidão, louvando a Deus pelo milagre antes mesmo de vê-lo por completo. Proteja a semente que você plantou com uma atitude de fé e expectativa. A sua perseverança em crer é o que irrigará o solo para que a sua vitória floresça plenamente. Nunca se esqueça da verdade que o capacitou nesta manhã. O poder que transforma cemitérios em exércitos não reside na sua capacidade de sentir, mas na sua coragem de falar o que Deus diz. Você é um canal do sopro divino. A sua voz, quando alinhada à palavra, tem o poder de redesenhar realidades e de reescrever finais. Portanto, guarde esta revelação em seu coração como um tesouro precioso. O seu futuro não está nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos do Deus que entregou a você a autoridade para profetizar sobre ele. Lembre-se disto a cada hora do seu dia. Deus não o chamou para ser um administrador do seu passado de perdas, mas para ser o profeta do seu futuro de milagres. Ele está, neste exato momento, soprando vida sobre você. Se você creu, se você orou e declarou esta palavra com fé, eu o convido a selar este ato profético. Não deixe que esta experiência se perca na correria do dia. Faça um registro dela, desça até a seção de comentários e escreva com ousadia e convicção: o sopro de Deus está sobre mim. Cada vez que você escreve, você está profetizando novamente. Você está reforçando a sua fé e construindo um memorial da sua vitória. Ao fazer isso, você também se junta a uma comunidade de fé, um exército de outros profetas que também estão se levantando de seus vales. Suas palavras de fé irão encorajar outros e fortalecer a sua própria convicção. Faça disso um ato de guerra e de adoração. Declare publicamente em quem você crê e o que ele está fazendo em sua vida. Por fim, a sua unção de profeta não é apenas para você. Deus lhe dá vida para que você possa levar vida a outros. Certamente o Espírito Santo já trouxe à sua mente o nome de alguém que está caminhando em seu próprio vale de ossos secos. Alguém que acordou hoje com o mesmo gosto amargo de desesperança que você sentia. Não hesite, seja o mensageiro de Deus para essa pessoa. Envie esta oração para ela. Compartilhe este vídeo não como quem envia um simples link, mas como quem entrega uma ferramenta de ressurreição. Seja a boca de Deus para declarar que o vale dela também pode reviver. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê paz. Vá e caminhe na certeza de que o sopro de Deus está sobre você.